Quero novamente saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É chegado um momento muito importante da nossa programação, onde nós iremos meditar na Palavra de Deus. Eu convido você para que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de João, no Evangelho de João, que é o quarto livro aí do Segundo Testamento. Se você que está assistindo essa programação e você já pegou a sua Bíblia e você também já abriu no livro de João, eu quero estar lendo no capítulo 1, no versículo de número 29, que diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos na semana da Páscoa. Eu queria perguntar para você que está me vendo nesse momento, qual seria o verdadeiro sentido da Páscoa? Nós sabemos que nós chegamos no domingo, a qual nós chamamos o domingo de Páscoa, e nós falamos para os nossos filhos, para as crianças, que a Páscoa é um dia que nós festejamos e nós dizemos para os nossos filhos que os coelhos trazem ali os ovos de chocolate, mas nós sabemos que isso aí é um conto, é algo que não é real. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa deu início ali no livro de Êxodo, no capítulo 12. Sabemos que o povo estava escravizado ali no Egito por 430 anos. Eles ficaram escravizados ali. E a Bíblia diz que o clamor do povo que estava escravizado ali chegou aos altos céus, até os ouvidos do eterno e poderoso Deus. E Deus, Ele levanta ao seu servo Moisés para tirar ali o povo do Egito. E Deus começa a operar sinais ali no Egito. Nós sabemos das 10 pragas que foram enviadas ali no Egito. E uma das últimas pragas, Deus, Ele envia um anjo da morte até aquele lugar, pela desobediência de Faraó. E ali, Deus dá uma ordem a Moisés, para que ele pegasse um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, né? E cada família ali tinha que pegar o seu cordeiro. Se a família fosse pequena, ela repartiria ali o cordeiro com o seu vizinho. Mas o importante daquele cordeiro, ele tinha que ser sem mácula, sem mancha. E também eles pegavam o sangue daquele cordeiro e passavam ali nos umbrais da porta. E aonde o anjo passasse e visse aquele sangue ali na porta, o primogênito da casa não era morto. Então, quando esse anjo da parte do Senhor passa ali no Egito, todos os filhos primogênitos ali dos egípcios foram mortos. Mas os filhos do povo de Deus, dos hebreus ou do povo de Israel, foram poupados. Porque quando o anjo passou ali naquele lugar, o anjo viu aquilo ali e ele passou por cima, né? Páscoa significa passar por cima. E houve um grande livramento ali da parte de Deus para o povo de Israel, para o povo hebreu, para o povo de Deus. E trazendo para os dias de hoje, ou para o dia que nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, Ele se tornou o nosso Cordeiro Pascual. Então o verdadeiro sentido da Páscoa não são os coelhos
e também não são os ovos de Páscoa, mas é para nós comemorarmos a morte de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, sendo nosso Cordeiro. E aqui nesse versículo que eu acabei de ler, João Batista, ele confirma isso. Ele estava batizando ali no Rio Jordão para arrependimento dos pecados. E ele estava chamando ali, até ele tinha uma palavra meio dura. Ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ele chamava aquelas pessoas assim. Mas de repente ele olha e ele vê um homem descendo. E ele olha para esse homem, e a multidão ali estava à roda de João. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá na primeira aliança, teria que sacrificar os cordeiros sem mancha, simbolizando que eles estavam purificados ou sem pecado. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele desceu a essa terra, ele se manifestou em meio aos homens para trazer salvação. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então Jesus Cristo, ele simbolizava esse Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. E Jesus Cristo então se tornou o nosso Cordeiro Pascual, vamos dizer assim. Então aqui está o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós lembrarmos que Deus fez um grande milagre ali no Egito, dando vida àquelas pessoas através do sangue do Cordeiro. E também lembrarmos que Jesus, ele deu o sangue dele ali na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Nós estávamos condenados à morte pelo pecado, pela consequência do pecado de Adão. Nós sabemos que Adão transgrediu a lei. Adão pecou, ele errou o alvo. Mas o segundo Adão, como Paulo nos diz nas suas escrituras, é Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos libertar. Então, está aí o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é tão somente nós ajuntarmos as nossas famílias nesse domingo, chamado o domingo da Páscoa, e festejarmos ali com a nossa família, festejarmos com as nossas crianças. Alguns se vestem de coelho. Não digo que isso seja algo errado, mas nós temos que, nesse dia, ligar os nossos pensamentos e refletir no verdadeiro sentido da Páscoa. Será que o verdadeiro objetivo da Páscoa está entrando dentro do seu lar? Está entrando dentro da sua casa? Está entrando dentro da sua família? Será que você já pensou nisso? Em convidar a Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, para fazer parte das suas festas? Às vezes nós festejamos, se alegramos, esquecemos de Deus, esquecemos de tudo que Jesus Cristo passou para pagar pelos nossos pecados. Nós acabamos esquecendo. Nós lembramos de Deus somente nas dificuldades, lembramos de Deus somente nas horas difíceis, nos momentos de enfermidade. Mas a Páscoa, ela serve, o seu real sentido é para que nós venhamos lembrar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu sofrimento ali na cruz, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus, e toda a Escritura
nos leva a Jesus Cristo. E toda a Escritura dizia que Jesus Cristo, Ele tinha que padecer para que nós viéssemos ter alegria, para que nós viéssemos ter a vida eterna. No livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele faz ali um retrato falado do nosso Cordeiro Pascual. Ele diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha parecer e nem formosura. E às vezes nós desenhamos um Cristo, né? E colocamos num quadro, e colocamos ali na nossa sala, dentro da nossa casa, um Cristo com cabelo lisinho, com uma pele lisinha, com os olhos verdes ou os olhos azuis. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo era um homem comum, não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havia nele para que o povo desejasse ele pela sua beleza. O povo ia atrás dele pelos seus milagres, pelos seus feitos, também pelo alimento, quando ele multiplicou ali os pães. As pessoas iam atrás dele porque ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós precisamos dele. Eu preciso dele. Você precisa dele. Às vezes nós saímos para pregar a palavra de Deus, nós somos convidados para entrar dentro de um lar onde há uma pessoa enferma, e nós ministramos a palavra de Deus a essa pessoa, e os demais acham que não precisam de Jesus Cristo, somente aquela que está enferma, somente aquela que está doente. Mas não é a realidade. A verdade é que todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Só há remissão de pecado, só há perdão de pecado através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue do nosso Cordeiro Pascual. Então eu digo para você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entenda o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é tão somente nós fazermos uma festa e ali alguém se vestir com uma fantasia de coelho e entrar ali naquela festa dando ovos de chocolates aos seus filhos. Não, nós temos que lembrar no verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte de Jesus Cristo. Assim como o anjo passou ali e eles foram livrados pelo sangue daquele cordeiro, assim também a morte passará sobre nós. Mas se nós tivermos o sangue de Jesus Cristo dentro dos nossos corações simbolicamente, nós também seremos livres da morte, da segunda morte. Porque a primeira morte é a morte natural, a morte da nossa carne, quando o nosso cérebro para, quando o nosso coração para. Essa é a primeira morte. Mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse da segunda morte, e essa que é terrível, porque essa é eterna. E quando nós dormimos, quando nós dormimos no Senhor, Jesus Cristo está nos livrando. Ele passa o seu sangue nos umbrais da nossa porta, aqui no nosso coração, e nós somos livrados também da segunda morte, que é a morte espiritual. Mas aqueles que não aceitam a Jesus Cristo e não recebem, o sangue de Jesus Cristo aqui no seu coração, que é a porta do nosso ser, é terrível. Acontece a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a separação de Deus. Nós somos lançados no inferno ou no lago de fogo, como diz ali no livro de Apocalipse 21, que aqueles que não entregaram as suas vidas ao verdadeiro Cordeiro Pascual serão lançados ali no lago de fogo eternamente, e será terrível. Será terrível porque não tem mais como voltar atrás. Após feito isso, não tem mais como voltar atrás.
no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que Deus deu o direito ao homem morrer uma vez só, após vem o juízo. Quer dizer, morreu aqui nesse mundo, acabou. A Bíblia não diz que nós voltaremos para essa terra nessa carne. Morreu, acabou. Mas e o espiritual? E aquilo que está dentro de nós, que Deus nos deu, para onde vai? Eu digo para você, se nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos remidos, perdoados de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor, Ele apaga os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Agora eu pergunto para você, pegue uma agulha, jogue no meio do oceano, e depois você vai procurar essa agulha, para você ver se você acha. É impossível. E assim é o nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas transgressões através do seu Filho amado Jesus Cristo, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pôde ver esse Deus maravilhoso, esse nosso Senhor e Salvador, ali naquele dia, ali no Rio Jordão. E eu estou aqui nesse momento para apresentar para você o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Ele quer apagar os seus pecados com o seu sangue e te dar livramento da segunda morte, para você não ser condenado e ser lançado no profundo do abismo, ser lançado no lago de fogo, a qual fala a palavra de Deus. E muitos não acreditam. Será que Deus é mau em lançar a sua criação no lago de fogo? Não, porque Ele está avisando, Ele está te dando uma condição. Nosso Deus, Ele é justo, Ele é um Deus de justiça, e Ele está dizendo para você, é tão fácil, venha até mim que eu te livro. Venha até mim, venha até ao meu Filho amado Jesus Cristo, a qual pagou o preço por vocês. Venha até Ele, aceite, confesse e tenha Ele como Rei, como Deus em sua vida. E eu o livrarei, assim como livrei o povo lá no Egito. Eu livrei o meu povo lá no Egito, através do sangue derramado de um cordeiro. E eu agora quero livrar a humanidade através do sangue do meu Filho amado Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Venha para Jesus, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mateus capítulo 10 e versículo 32 nos diz a palavra: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estais no céu. Mas no versículo seguinte, em Mateus capítulo 10 e versículo 33, ele diz ao contrário: mas aquele que não me confessar, eu não confessarei diante de meu Pai que estais no céu. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, a palavra de Deus nos fala que há um livro no céu, chamado Livro da Vida. Quer dizer, todos os nomes que estiverem escritos ali, no dia do julgamento do Senhor, não passarão pela segunda morte. E quem são esses? Aqueles que aceitaram o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu digo para você, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor, confesse ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Deus eterno da sua vida, e você verá o grande milagre na sua vida, você verá o sobrenatural na sua vida, você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. O peso que está sobre você, o fardo que está sobre você por causa do pecado,
Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Jesus quer tirar o peso do pecado que está sobre você. Ele quer abençoar o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar esse peso de você, e Ele quer fazer de você um vencedor, para você triunfar e chegar aos céus através de Jesus Cristo. Então lembre-se, o verdadeiro sentido da Páscoa é lembrarmos que Jesus Cristo um dia morreu ali na cruz do Calvário e derramou seu sangue para salvar-nos da condenação eterna. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa refletir nela, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao seu coração e que Deus abençoe a sua vida. Se você mora aqui nas regiões da cidade de Amparo, venha fazer uma visita aqui na rua Galvão Bueno, número 126, no centro de Amparo. E se você mora longe, procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vá ali, converse com o pastor daquela igreja onde você estará indo e diga para ele: olha, eu ouvi uma mensagem na TV falando sobre Jesus, que eu tinha que aceitar a Jesus Cristo, e eu senti no meu coração e eu quero aceitá-lo. Eu tenho certeza que esse pastor irá fazer uma oração para você, religando você com o Criador através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique na programação, ainda teremos louvores e a oração no final desse programa. Agora que você já ouviu a mensagem da palavra de Deus, estaremos passando para vocês alguns telefones que vocês podem estar nos ligando